acabo de ver o nosso secretário do Verde, Eduardo Jorge, doutor Eduardo Jorge, que, por favor, Eduardo, sente-se aqui conosco. Muito obrigada. Não é? Eu o convidei para que estivesse comigo aqui hoje à noite e ele gentilmente me acompanha. Cerca de 20% da produção de alimentos. O mundo perde cerca de 13 milhões de hectares de florestas por ano. Notem bem, 13 milhões de hectares de floresta por ano. O Estado de Israel tem 2 milhões de hectares. 7 milhões de pessoas. A gente perde 13 estados, quase 13, né? Cerca de 6,5 estados de Israel por ano. E isso significa uma perda enorme do ponto de vista dos serviços ambientais que as florestas prestam. 1,6 bilhão de pessoas dependem diretamente de florestas, incluindo aí 60 milhões de índios, que têm na floresta não apenas a base material do seu desenvolvimento, mas o locus a partir do qual ele elabora a sua cultura, ele elabora a sua ciência, ele elabora a sua cosmovisão. As comunidades tradicionais têm uma cultura imbricada entre aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela produz e o território. Não há como fazer a separação das duas coisas. E eles vivem na floresta e estão perdendo suas florestas. Eu poderia continuar citando aqui uma série de exemplos, mas eu não quero cansá-los com esses dados. Mas eu vou dizer apenas um, que é o seguinte, que nós poderemos ter uma grande quantidade de pessoas que se transformarão em refugiados ambientais pelo desaparecimento dos seus territórios, por enchentes ou por desertificação. O aumento da temperatura da Terra pode desconstruir as condições que favorecem e promovem a vida na Terra. O Frei Leonardo Boff diz que ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida na Terra. Essa crise civilizatória, essa crise sistêmica, deve nos levar a repensar uma série de coisas. E isso vai ser um problema, já é um problema, mas também pode ser uma grande solução, porque é a partir dos grandes problemas que nós criamos novas e grandiosas soluções. Eu vou rapidamente falar aqui um pouco de alguns aspectos ligados às mudanças climáticas e às ameaças à saúde pública, sem ser especialista em saúde, obviamente. Nós vamos ter problemas que são chamados de eventos extremos. Esses eventos extremos poderão ser furacões, precipitações exageradas de chuva, períodos de seca em outros momentos também prolongados, muito difíceis de serem manejados. Os furacões, tempestades, inundações, secas, né, e ondas de calor, eles poderão afetar a saúde das pessoas de forma muito direta, inclusive problemas de catástrofes que levam ao desaparecimento de povos, comunidades. Tem efeitos psicológicos enormes, porque as pessoas começam a se sentir inseguras. Eu não sei se vocês acompanharam, mas as pessoas que viveram os traumas agora das enchentes, quando elas veem uma chuva, um dia desse eu vi um relato, aquela pessoa fica completamente desesperada, não sabe o que vai fazer. Se ela sai do morro com as suas coisas, com seus filhos, com a sua família, a casa, o lugar em que ela vive, já não é mais um abrigo, que poderia ser um lugar seguro. Então, as pessoas passam a ser afetadas não só fisicamente, mas também psicologicamente. Além das perdas que são causadas em termos econômicos e que não são poucos, são altamente relevantes esses prejuízos econômicos e prejuízos morais, porque somos afetados também moralmente, eticamente, quando isso acontece. Dentro dos efeitos, não é, que temos, nós poderemos ter algo como, por exemplo, escassez de água. A humanidade já está enfrentando o problema de escassez de água. A queda na produção de alimento, isso vai levar a agravamento de saúde, porque se vamos ter perda de território para o cultivo, podemos ter diminuição da produção de alimentos. Há uma expectativa de que poderemos sofrer uma escassez de água que vai afetar 1/3 da população, ou seja, 1 bilhão de pessoas.
A queda na produção de alimentos, já falei, cerca de 20% da produção de alimentos será afetada. As pessoas menos nutridas serão pessoas com menos condições de se tornarem pessoas saudáveis. Exacerbação da poluição atmosférica, vocês sabem os males que isso causa, inclusive doenças respiratórias que afetam crianças e idosos com problemas gravíssimos para a saúde das pessoas. A migração dos chamados refugiados ambientais, que já me referi antes, e eu vou ter dificuldade de falar, mas o espraiamento de doenças, não é, que antes aconteciam em determinadas regiões frias, que poderão começar a acontecer em regiões que não aconteciam em regiões frias, e que, em função da mudança de temperatura, nós poderemos ter essas regiões que não tinham determinadas doenças, não eram, enfim, regiões que pudesse favorecer o desenvolvimento dessas doenças, elas passarão a desenvolver. Nós já temos graves problemas hoje no Brasil com a malária e com a dengue. E um grande medo que temos é em relação à febre amarela, que pode ser algo terrível. Tudo isso tem a ver com problemas ambientais. A maior parte dos problemas de dengue no Brasil, a pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, tinha a ver com um vetor fundamental, que é o não tratamento adequado para os pneus usados. E o Brasil ainda estava se transformando no importador de pneus usados da Europa. Cerca de 11 milhões de pneus usados entrando no Brasil. A Europa produz cerca de 60 milhões de pneus, não sabe o que fazer com eles, e uma das estratégias era mandar esses pneus usados para os países em desenvolvimento da Ásia, da África, da América Latina e Caribe. Nós, numa atitude inédita, conseguimos entrar com um questionamento quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, junto ao OMC, e pela primeira vez ganhamos um contencioso baseado numa argumentação ambiental e de saúde. E a Organização Mundial de Comércio, que dizia que nós estávamos querendo atrapalhar o livre comércio, que entrou com o contencioso contra o Brasil, levou esse argumento à União Europeia, e nós conseguimos provar que não, que a legislação ambiental, os acordos ambientais internacionais, eles são válidos para os americanos, são válidos para os europeus, e são válidos também para os asiáticos, para os africanos, para os latino-americanos. Não temos por que ser depósito de lixo. Vejam que aqui tem um problema ético também. Porque não é possível no meu território, tem leis rígidas, e é possível no território do outro. Não é possível. Nós temos que ter uma solução também sistêmica para os problemas. O que não é bom para o europeu não é bom também para os brasileiros e nem para ninguém. Logo, não temos como ter uma solução que seja deslocada de uma saída sistêmica.